Então, pessoal, a Ambima está com um edital novo a partir de janeiro, ou seja, todos vocês vão fazer a prova já com alguns tópicos extras. Eu peguei os dois editais, emparelhei e fiquei vendo ponto a ponto o que é que mudou. E depois ordenei. Então, o primeiro ponto é o primeiro tópico, Sistema Financeiro Nacional. O que foi que mudou em relação a esse tópico? Tem os códigos da Ambima, código para fundo de investimento, código de private bank, eu não sei se vocês lembram, foi nossa primeira aula. Foram adicionados 3 novos códigos. Novo mercado de renda fixa, mercado aberto e gestão de patrimônio financeiro no mercado doméstico. Então, o nome do código já versa sobre o conteúdo que o código abrange. Então, aqui é o novo mercado de renda fixa, tá? Títulos de renda fixa com características mais rigorosas. Mercado aberto, que são operações com títulos públicos, e gestão de patrimônio financeiro no mercado doméstico. Como o nome já diz, né, é um código que versa sobre boas práticas para a gestão de patrimônio aqui dentro do Brasil. Cada um desses códigos eu vou disponibilizar dentro da nossa ferramenta. Quem não se cadastrou, por favor, solicitar o acesso. Em geral, eles só querem saber, nas questões da Ambima, para que serve o código. Eles não citam nenhum artigo, nada específico, tá? Só que o que a Ambima pede? Que a gente saiba que exista esses códigos e de que trata. No caso desses códigos aqui, não tem muito mistério, porque o nome do código já diz do que se trata. Nada que a gente não saiba. O tópico 2, tá? É princípios éticos. E na parte de princípios éticos, foram adicionados 2 novos princípios aos 5 que a gente vai ver hoje na aula. Então, adiantando quais são esses princípios. Foram adicionados, 2 princípios e no Código de Regulação e Melhores Práticas da Ambima foi incluído um subtópico novo, que é o 2.2.1.7, dever de verificar a adequação dos investimentos recomendados. Então, como o nome já diz, né, o distribuidor, o gerente que faz uma recomendação, ele deve avaliar se aquela recomendação, seja investimento em ações, renda fixa, está de acordo com o perfil do cliente, se aquele produto realmente é indicado para o cliente. Então, 2.3, 2.4, 2.5 não houve mudanças. Houve essa inclusão desse tópico aqui, que já estava subentendido no edital antigo, e a inclusão de 2 princípios éticos. Aí, voltando lá para os princípios éticos, quais são? Foram incluídos os princípios da probidade e princípio da diligência, certo? Esses princípios éticos vêm de um código de ética e esse código ele foi escrito para uma certificação mais avançada, uma certificação internacional chamada CFP. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, é a certificação top na área de investimentos pessoais. Então, o que é que tem escrito dentro do código sobre princípio da probidade? O profissional deverá segregar o patrimônio e interesses do cliente daqueles do profissional. Ou seja, separar o que é do cliente do que é do gerente do banco. Tá? Também do empregador, ou seja, separar os recursos do cliente dos recursos do banco, ou de quaisquer outros, a menos que tal procedimento seja expressamente autorizado por escrito entre as partes, e que haja
capacidade suficiente de rastrear cada um dos ativos de forma precisa. Na minha interpretação, seria algo do tipo: existe um investimento que o valor mínimo é de 100 mil reais. Então, vamos fazer esse investimento juntos. Cada um entra com 50 mil, porque eu não tenho os 100 mil. Isso aí seria vedado, proibido. Porém, tem uma exceçãozinha que, se fosse possível rastrear os recursos e identificar, e que o cliente autorizasse por escrito, isso poderia ser feito. Ainda sobre o princípio da probidade, dentro do Código de Ética e Responsabilidade Profissional do IBCPF. O profissional deverá devolver documentos ou qualquer outro bem do cliente mediante solicitação do mesmo, assim que possível, ou em conformidade com os prazos estabelecidos com o cliente. O outro princípio é o princípio da diligência. Princípio da diligência. O profissional deverá exercer juízo razoável e prudente ao fornecer serviços profissionais. O profissional deverá, sempre que aplicável, documentar e identificar claramente os ativos do cliente sobre os quais tenha poder discricionário para dispor e ou sobre os quais exerça qualquer tipo de supervisão. O profissional deverá supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável quaisquer subordinados ou terceiros a quem delegue responsabilidade por quaisquer serviços para o cliente. O profissional deverá identificar e manter atualizados os dados sobre todos os ativos e outros bens do cliente, sob responsabilidade ou sob poder discricionário do profissional. O profissional deverá fornecer serviços profissionais adequados, respeitando o escopo e prazo acordado. Então, o que o princípio da diligência diz? Que ele deve conhecer bem os recursos do cliente, conhecer a sua equipe, seus subordinados e prestar um serviço adequado. Na parte de noções de economia e finanças, aquela parte que tem os índices de preço, taxas de juros, matemática financeira, não houve mudanças. Nos princípios de investimento, os tópicos 4.1 e 4.2 não tiveram mudanças. No tópico 4.3, fatores determinantes para a adequação dos produtos de investimento às necessidades dos investidores, esse AS aí craseado, foram inclusos 2 tópicozinhos. Esses tópicos não mudam nada em relação ao entendimento, porque estava já subentendido no edital antigo. Mas são eles: situação financeira e grau de conhecimento do mercado financeiro, experiência em matéria de investimentos. Então, esse tópico fala sobre adequar o produto ao perfil do cliente. Então, esse subitem, situação financeira, fala o seguinte, né? A ideia é que a situação financeira do cliente tenha uma relação com o produto. O que é a situação financeira dele? É, de repente, o patrimônio, a renda atual, né? O conjunto, renda-consumo. Se ele vai precisar desses recursos para pagar um empréstimo, se ele tem folga de recursos, por exemplo, um cliente que tem o patrimônio consolidado, tem apartamento, tem carro e tudo mais, tem uma aplicação de curto prazo e de repente ele tem a possibilidade de ter uma aplicação de longo prazo, uma aplicação sem destinação ou para aposentadoria. Nesse caso, o cliente que tem uma boa situação financeira, ele poderia usar os recursos para arriscar mais no mercado de ações e conseguir talvez um retorno maior no longo prazo. E aí, avaliar também se aquele cliente que está investindo, ele tem uma situação financeira de pior qualidade, ou seja, que ele porventura possa precisar do recurso no curto prazo, que ele não possa arriscar no mercado de ações, que ele tenha que ter liquidez. Então, é bem redundante, na minha opinião, esse tópico aqui, situação financeira, tá? E quando a gente for trabalhar esse material, a gente vai
indiretamente falar sobre ele. O outro é o grau de conhecimento no mercado financeiro, experiência em matéria de investimento. É um tópico que a gente já falava no curso. Quando você vai adequar produto de investimento aos clientes, aos investidores, você vai ter que adequá-los em também analisando a questão do conhecimento do investidor. Então, produtos mais complexos, por exemplo, que envolvam derivativos, só devem ser, até mesmo investimento em renda variável em ações, só devem ser indicados para clientes que têm um conhecimento prévio ou deveriam primordialmente serem indicados esses produtos para quem tem uma base para entender o produto. Então, tem pessoas que não têm discernimento, não têm conhecimento para investir em determinados produtos, principalmente os mais elaborados que estão chegando aí no mercado. Cada vez mais, os bancos estão se sofisticando em relação a produtos de investimento, tá? Tem produtos super complexos que aparentemente não envolvem tanto risco, mas quem conhece, quem avalia com mais profundidade, vê que aquilo ali envolve risco. Um exemplo são os investimentos em renda fixa com lastro em imóveis. Aparentemente não tem muito risco, mas aquela crise que houve em 2008, que foi uma crise de proporções mundiais, foi causada por empréstimo imobiliário, tá? Produtos envolvendo ações, envolvendo derivativos, tudo isso é importante avaliar o conhecimento prévio do investidor, tá? Futuramente, as agências vão concorrer com as corretoras, então vão trabalhar também com home broker, como os bancos já possuem as suas corretoras, né, com o desenvolvimento do mercado, é um passo natural. Hoje já existem nas agências private, as agências de segmento superior, né, um tratamento especial no mercado de ações. Então, quando isso chegar na grande massa, é necessário avaliar também essa experiência em matéria de investimento. E essa experiência tem que ser gradual. Cada passo, né, vai dar um produto mais complexo. Para chegar nos mais sofisticados é necessário ter uma boa base, ou pelo menos entender bem. Na parte de fundos de investimento, que é o tópico mais pesado da prova, não houve mudanças significativas. Tinha um item chamado Papel Índice Brasil Bovespa, PIBB. Esse índice ele estava sozinho dentro de outros fundos. E agora mudou. Outros fundos têm o ETF e esse tópico 5.8, outros fundos também tem um fundo de investimento imobiliário. Vimos esse conteúdo na aula passada. O que é o ETF? É um fundo negociado em bolsa. O PIBB já era um exemplo de ETF. Eu até sempre comentava para o pessoal na aula. Esse tópico está errado. Não deveria ter o PIBB. O PIBB é um exemplo de um ETF, de um fundo negociado em bolsa. Tá? Existem vários outros. Tem uma gestora chamada BlackRock que tem uns 8 ou 10 fundos negociados em bolsa. Eu achava até injusto ter somente o PIBB. Então eliminaram o PIBB e colocaram o ETF, Exchange Traded Fund, que é um fundo negociado em bolsa. Normalmente, como eu falei na aula passada, são fundos com taxa de administração mais baixa e que você compra na bolsa através de um código como se fosse uma ação, tá? A tributação se dá no ganho de capital. Quando você vende as cotas por um valor mais alto do que adquiriu, você paga como se fosse um imposto de ações. O outro tópico é o fundo de investimento imobiliário. São fundos que juntam os recursos dos investidores para investir em imóveis. Muita gente diz, é melhor investir no fundo imobiliário, um FII, né? Fundo de investimento imobiliário, mas no mercado o jargão é fundo imobiliário, ninguém tem paciência para falar fundo de investimento imobiliário. É melhor investir no fundo imobiliário do que em imóvel. Por quê? Porque você dilui os seus recursos.
Em um imóvel, você comprou uma loja, comprou um apartamento, caso o locatário venha a ficar inadimplente, você passa 3, 4, 6 meses sem receber, até mais. No fundo de investimento imobiliário, como normalmente os imóveis são pulverizados, um shopping center inteiro, um prédio comercial com várias empresas, então o risco vai ser diluído. Se uma daquelas empresas se torna inadimplente, vai ser diluído. Outro ponto que se fala vantajoso sobre o fundo de investimento imobiliário é a questão da liquidez. Vender um imóvel é uma novela, cartório, prefeitura e outras coisas mais. E no caso do investimento imobiliário, você vende a cota na bolsa, como se fosse uma ação. Então, não tem nenhum tipo de burocracia. E as grandes vantagens que eu acho que realmente vão cair na prova diz respeito à questão tributária. O fundo de investimento imobiliário, ele tem duas rendas, quer dizer, duas possibilidades de retorno. Uma é comprar uma cota por um valor mais baixo e vender por um valor mais alto. Em relação a esse tipo de procedimento, todos vão pagar imposto. Qual é o valor do imposto? 20%. Comprou mais barato e vendeu mais caro, a diferença de preço ali líquida, eu pago 20% de imposto. Mas quem compra um imóvel para investir tem como objetivo obter rendimentos mensais. A ideia não é tanto de especular, de vender mais caro, mas de receber os rendimentos. Esses rendimentos normalmente são mensais e no caso do fundo de investimento imobiliário, ele não é tributado para quem é pessoa física. E tem um detalhezinho, a pessoa física não pode possuir mais do que 10% do patrimônio. Esses fundos chegam a ser bilionários, né? Então a ideia é que qualquer um normal, um indivíduo aí dentro dos 99,9999% da população em relação à riqueza, não se preocupe com isso. Tá? Agora, se você vai investir mais do que 50 milhões, 100 milhões de reais, aí deverá começar a se preocupar se tem ou não mais do que 10% das cotas do fundo. De resto, não tem muito mistério não. No último tópico, o 6, de mais produtos de investimento, as letras hipotecárias que estão em desuso, o pessoal da Caixa sabe bem disso, foram substituídas por dois produtos, LCI e CRI, ou CRI. Além disso, foi adicionado um novo subtópico chamado operações compromissadas. É o último tópico do edital, o 6.8. Começando aí, gente, do 6.2. O que é uma letra de crédito imobiliário? Ela veio a substituir as letras hipotecárias. Tá? São produtos cujo lastro, né, cuja ideia é financiar imóveis, dar crédito imobiliário, daí o nome letra de crédito imobiliário, e que é um título de emissão do banco, tá? O banco emite aquele título. No caso das LCIs, elas são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que atualmente garante até 70 mil reais, tá? As formas de remuneração são bem parecidas com as dos CDBs, podem ser pré ou pós-fixadas. E, novamente, né, a gente usa até como regra geral produto do mercado imobiliário e agropecuário. As LCI têm isenção de imposto para pessoa física. Tá? Então, qual é a vantagem de uma LCI em relação ao CDB? Não pagar imposto. Isso dá um ganho bem maior. Tá? Se você for comparar uma mesma rentabilidade de um CDB com LCI e evitar pagar pelo menos 15% de imposto de renda, é um argumento, inclusive, de venda aí do pessoal que trabalha com isso, dá um ganho. Eles fazem, inclusive, essa comparação, que aí o cliente não deve nem pensar. O risco, praticamente é o mesmo do CDB, né? Assim, até 70 mil reais não tem risco. O risco tem muito a ver com a instituição financeira. CRI
certificado de recebíveis imobiliários. É um produto também similar às LCI, às LHs, no sentido de não ser tributado no imposto de renda para a pessoa física. Só que é um produto de investimento mais vultuoso. Tá? É um produto destinado a investidores qualificados, cujo investimento mínimo é de R$300 mil. Tá? Tem um detalhezinho. Enquanto que as LCIs são emitidas por bancos, corretoras, distribuidoras, os CRIs, os CRIs, são emitidos por companhias securitizadoras, que compram as dívidas e vendem para investidores, ficando aí com a diferença, aí o deságio da compra da dívida, e repassando todo o risco para o investidor. Tá? Não tem garantia do FGC. Os CRI ou CRI não tem garantia do FGC. Por quê? Porque não é um produto do banco. Quem é que emite os CRIs? Companhia securitizadora. Ela compra a dívida, por exemplo, de um banco, tá? A dívida imobiliária, a carteira de crédito, e vende para os investidores, securitizando. Se no outro lado os imóveis não forem pagos, quem vai arcar com essa conta é o investidor. Isso se assemelha muito, por exemplo, a aqueles produtos lá que causaram o subprime lá nos Estados Unidos. Né? No final, quem investiu naqueles títulos é quem perdeu dinheiro. O último subtópico é operações compromissadas. Então, basta entender o que são operações compromissadas. Elas são feitas por bancos, por corretoras, por distribuidoras, e a ideia é se capitalizar vendendo um produto, um título público, por exemplo, e assumindo o compromisso, lá é o nome, operação compromissada, de recompra. Vamos supor uma situação em que um banco ele vai muito mal, tá? Se o banco está mal das pernas, o mercado vê aquele banco com desconfiança, ele vai conseguir se capitalizar emitindo CDBs? Não, porque né, os grandes investidores e até pequenos não vão ter segurança. Ele vai vender CDIs para outros bancos? Também não, porque aí os tubarões é que conhecem bem aquele risco e não vão emprestar, tá? Então, os títulos do banco vão perder credibilidade no mercado. O que é que o banco pode fazer? Ele pode utilizar outros títulos, como, por exemplo, os títulos públicos, para se capitalizar. Ele entrega ali aqueles títulos que fazem parte, por exemplo, de uma carteira do banco, assumindo recomprar após um mês. E ali ele pega um dinheiro emprestado e paga depois de um mês. A vantagem é uma taxa de juros de acordo com o mercado. Então, ele obviamente tem que ter um capital, tem que ter um patrimônio para poder fazer operações compromissadas. Para o cliente, qual é o risco? Bem, se o banco não pagar, eu tenho um título que tem o valor que eu paguei, um valor justo. Então, é bem interessante, tá? Isso são operações compromissadas. Lembrem de compromisso de recompra, tá? Então, pessoal, essas aí são as mudanças e eu conto com a ajuda de vocês. Pode enviar por e-mail para saber que tipo de questão, qual é a abordagem que a Ambima vai fazer em relação a esses novos tópicos. Qualquer dúvida adicional, pode se comunicar comigo por e-mail, Facebook, telefone, SMS, qualquer outro canal, que para mim vai ser muito interessante estudar mais essa parte nova da prova da CPA 10. Ok?